Vamos ler agora, continuar lendo, aliás, o livro do Dr. Norberto, A Glorificação. É um livro muito bom. A mensagem mais otimista que a humanidade recebeu foi a revelação trazida por Cristo. Ela trouxe todo um universo de luz, incomparável a qualquer outro evento, pois o que fez e falou foi de uma dimensão incomensuravelmente superior a tudo que conhecíamos ou poderíamos saber. A distância entre ele e todo o restante da humanidade é tão grande que nos sentimos maravilhados quando conscientizamos uma ou outra atitude sua. A grande, a maior luz de todas que tivemos foi nos dada por Cristo, por constituir-se no imenso elo que temos com a eternidade. Ele teve uma situação idêntica à nossa, humana, e outra diferente, porque possuía toda a percepção que não tínhamos. De maneira que, em cada gesto seu, palavra ou sentimento, transparece um universo de magnificência que só os simples como ele poderão entender. Existe ser mais simples do que Deus? Eu penso que é muito importante conscientizarmos o motivo de ter sido perseguido e morto aquele que foi o maior homem que já passou por este mundo, Jesus Cristo. Não importa que o consideremos um Deus ou não. Em todo caso, temos de admitir que foi boníssimo. A própria caridade e compaixão que curou e confortou, tendo ao mesmo tempo uma capacidade incrível de conhecimento. Não foi apenas ele perseguido, seus ensinamentos demoraram quase 4 séculos para começar a serem admitidos na vida social do Império Romano. Provavelmente no setor psicológico, suas revelações até agora não foram aceitas. Por quê? Eis aqui o X da questão. Acredito que a psicanálise integral, por ser uma ciência, tem condições de esclarecer esse grande equívoco que a humanidade vem cometendo com grande prejuízo para si própria. De outro lado, creio que, conscientizando um fato tão maléfico, pessoa alguma irá querer continuar nele. Pelo menos eu tenho tido uma experiência muito grande a respeito das crianças que, quando põem o dedo no fogo ou apertam em uma porta, quando pisam no sabão e caem, mais tarde evitam pressurosamente retornar a tal atitude. Afinal de contas, estamos fazendo tal inversão em um ou outro plano, isto é, com a própria existência. Penso que tal coisa não nos é conveniente. Seria muito útil perceber-se o valor da consciência, que é um fenômeno existente por si, como diziam os antigos filósofos helênicos, uma mensagem que parte do interior. Ela é o que melhor define o homem, como sendo um arauto da verdade ou uma voz que vem do alto para orientar nosso trabalho de complementação da obra de Deus. Precisamos prestar muita atenção naquilo que a consciência nos mostra. É importante isso. A consciência constitui sempre um valor em si, tanto a percepção de algo positivo e bom, como principalmente do que é negativo. Aliás, a captação desse último é o motivo básico da existência da psicoterapia e o único
caminho para atingir a realidade que está antes e depois de nossa atitude de negação, omissão ou deturpação. No ser humano é o meio para chegar à verdade, porque é o único empecilho entre nós e Deus. O problema da verdade não é filosófico ou religioso, é psicológico, porque quanto mais enxergarmos a negação que fazemos à verdade, mais a vemos. Pois a característica da consciência é ser o olhar da eternidade derramado em nosso interior. Tudo que existe, os tempos passados e futuros, a beleza e magia, toda a bondade e complacência está sintetizado em nosso interior, não como uma chance apenas, não como uma chama apenas, mas uma fogueira que arde para o todo sempre. Cada um de nós se constitui em uma luz do Criador, que ilumina sempre, mesmo que não o queiramos, porque não há ser algum que não se enterneça diante da bondade, que não se inflame pela verdade e não se extasie frente à beleza absoluta que captamos por partes, se bem que a saibamos e percebemos em seu total. Alguns dos amigos pensadores helênicos estavam tão maravilhados com Deus que achavam que todas as coisas eram parte dele, panteísmo. Sabemos que tudo repousa, depende e precisa dele. Toda maravilha e alegria são seus reflexos, mas ele próprio é ainda muito maior, e quanto mais o aceitamos, mais participamos da vida, que não só veio dele, mas cresce continuamente em nosso interior. Precisamos da fé, precisamos da conscientização que a luz de Deus está em nós. Existe uma discrepância muito grande entre o otimismo da revelação e a ideia que o cristianismo adotou posteriormente a respeito do bem e do mal, principalmente quando aceitou o platonismo em sua filosofia de vida, colocando o erro como se fosse uma entidade e não uma simples carência do bem. Portanto, uma atitude de incentivar a negação do valor, valorizar a fantasia do ser criado, o que é o nada, o mundo do sem importância. Quando a religião fala do pecado de Adão e Eva, está muito mais se referindo à atitude de todos nós em relação à verdade, ou melhor, esclarecendo o desejo do ser humano. Nesse sentido, não como algo que houve um dia e agora estaria nos condenando, mas como uma decisão diária da vida. O que seria essa atitude de Adão e Eva em cada momento de nossa existência? Parece-me que a principal revelação é a que diz respeito ao nosso interior, com toda a gama de verdade que contém e de atitudes errôneas que fazemos contra a realidade, pois o único problema que existe em todo o universo é o da conduta do ser humano, não importa em qual planeta viva. Estou dizendo que a verdade, Deus está à nossa frente, dando-nos a mão, conversando conosco, apaziguando nossas angústias, amando-nos sempre, alegre com a nossa presença, fazendo o que pode para nos ajudar e não queremos aceitá-lo. Podemos falar que temos agora uma natureza decaída, mas Deus está exatamente onde sempre esteve
isto é, nesse paraíso, pois ele não poderia ter criado senão o que fosse maravilhoso. E mesmo com tal natureza, sabemos que tudo continua como antes. Então, por que não ver bem, usar da consciência adequadamente para recolocar cada coisa que deslocamos novamente na sua devida posição? Só depende da nossa vontade. Parecem existir no universo 100 bilhões de galáxias, que contém bilhões e bilhões de sóis, planetas, cometas e satélites, sendo quase inimaginável aquilatar o seu tamanho. Pensem agora que Deus é um ente, um ser muitíssimo maior do que tudo isso. Tudo que existe é criação de Deus, que a ofertou ao ser humano para cuidar, usufruir e se desenvolver com esse maravilhoso empreendimento. O grande desabrochar da ciência, as novas percepções no campo do pensamento, os sentimentos, o amor, são a mesma manifestação divina através das criaturas que realizam o bem por meio da verdade e da beleza. Poderá ser de outro modo? Qualquer coisa que se faça que não seja com o Criador é uma pura perda de tempo, porque é contra nós mesmos, príncipes, herdeiros da maior riqueza e magnificência que existem e que dificilmente as aceitamos devido à extrema inveja que temos dele. Deus já nos mostrou o que ele é, não só através de sua criação, como principalmente de seu único Filho direto, Cristo. Agora temos de mostrar o quanto gostamos e somos gratos a ele, retribuindo na parcela que formos capazes tão imenso amor. Muitos poetas falam do fato de morrer de amor pela pessoa amada. Gonçalves Dias, não foi exatamente isto o que realizou o Criador? A revelação de Cristo, conforme o próprio nome diz, mostrou algo que já existia e de que não tínhamos perfeita consciência. Por exemplo, a criação da humanidade segundo a imagem e semelhança do próprio Deus. A condição de ligação a Ele, a verdade, o amor, como condição fundamental de vida. O assim e assim por diante, estou dizendo que seu trabalho foi o de revelar o que sempre existiu e não estávamos bem sabedores. Aliás, a função de todas as pessoas mais importantes para o gênero humano é sempre essa, de abrir seus olhos para o que já existe e compreender assim a grandeza de Deus. Vamos continuar no próximo dia e peço a todos que ouçam esse texto mais de uma vez. Vai nos auxiliar a meditar, a perceber a consciência e nos elevar. Que assim seja. Namastê. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto, A Glorificação, a Revelação. Assim como a sociedade é formada segundo a imagem do ser humano,
e com todas as suas virtudes e defeitos, tudo que existe no universo contém a imagem de Deus. Deste modo, qualquer referência a um tem relação ao outro, mas, pela percepção melhor do Criador, teremos uma formidável captação de tudo o que foi criado, conseguindo chegar a um incrível progresso. Este é o grande valor da revelação. A revelação é o processo de manifestação de Deus em todas as coisas, fenômeno que vem se dando desde a criação do mundo e que culminou um dia com a pessoa que mais foi verdadeira, Cristo. No entanto, não parou aí, e cada indivíduo, cada fenômeno tem o seu grande valor e significado, pois forma um elo a mais nessa maravilhosa descoberta dos mistérios divinos. Um simples trovão, um raio que se acenda no espaço, o amanhecer ou o entardecer, as águas que se agitam nos mares, a vertiginosa velocidade dos astros no espaço, as galáxias que se espiralam como fogos de artifício, são figuras que invadem dia e noite nossa mente para contar de algo que existe atrás deles, muitíssimo mais maravilhoso do que eles, e que poderão nos levar a consumir toda a eternidade na contemplação só de alguns de seus aspectos. Estou dizendo que, desde que nascemos, até daqui a bilhões de trilhões de anos, estaremos extasiados diante dessa contínua revelação que tem o nome do Criador e que jamais nos cansaremos de louvar. De fato, é uma coisa maravilhosa. Então, vamos nos concentrar em Deus, na força magna do universo, para sentir a luz maior e o Criador, que tudo realiza, que tudo faz, não para jamais. Que entremos em contato com Ele, com essa força divina, infinita e eterna. Assim, saberemos nos libertar e sentir que a luz maior nos envolve, nos auxilia e nos cura. Vamos, nesse momento, sentir o bem, a paz, a luz maior em nossos corações. Vamos nos concentrar e sentir esse mantra. Senti-lo em nosso coração. E assim nos ligaremos cada vez mais à consciência universal, sublime. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, e sentir que a luz maior nos auxilia, nos cura, vai nos libertar.
Vamos continuar o livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Estamos no capítulo, na página 11, chamada A Revelação. Assim como a sociedade formada segundo a imagem do ser humano, com todas as suas virtudes e defeitos, tudo que existe no universo contém a imagem de Deus. Deste modo, qualquer referência a um tem relação ao outro. Mas pela percepção melhor do Criador, teremos uma formidável captação de tudo que foi criado, conseguindo chegar a um incrível progresso. Este é o grande valor da revelação. A revelação é o processo de manifestação de Deus em todas as coisas, fenômeno que vem se dando desde a criação do mundo e que culminou um dia com a pessoa que mais foi verdadeira, Cristo. No entanto, não parou aí. A cada indivíduo, cada fenômeno tem o seu grande valor e significado, pois forma um elo a mais nessa maravilhosa descoberta dos mistérios divinos. Vamos continuar pedindo que esse trecho seja bem aprofundado em cada um de nós. Vamos nos aprofundar na revelação de Deus que está em nós. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Vamos ler agora trecho do livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. A revelação na página 11. Assim como a sociedade é formada segundo a imagem do ser humano e com todas as suas virtudes e defeitos, tudo que existe no universo contém a imagem de Deus. Deste modo, qualquer referência a um tem relação ao outro. Mas, pela percepção melhor do Criador, teremos uma formidável captação de tudo que foi criado, conseguindo chegar a um incrível progresso. Este é o grande valor da revelação. A revelação é o processo de manifestação de Deus em todas as coisas, fenômeno que vem se dando desde a criação do mundo e que culminou um dia com a pessoa que mais foi verdadeira, Cristo. No entanto, não parou aí. E cada indivíduo, cada fenômeno tem o seu grande valor e significado, pois forma um elo a mais nessa maravilhosa descoberta dos mistérios divinos. Um simples trovão, um raio que se acenda no espaço, o amanhecer ou o entardecer, as águas que se agitam nos mares, a vertiginosa velocidade dos astros no espaço, as galáxias que se espiralam como fogos de artifício, são figuras que invadem dia e noite nossa mente para contar de algo que existe atrás deles, muitíssimo mais maravilhoso do que elas e que poderão nos levar a consumir toda a eternidade na contemplação só de alguns de seus aspectos. Estou dizendo que desde que nascemos até aqui, há bilhões de trilhões de anos, estamos extasiados diante dessa contínua revelação que tem o nome de Criador e que jamais nos cansaremos de louvar. A mensagem mais otimista que a humanidade recebeu foi a revelação trazida por Cristo. Ela trouxe todo um universo de luz incomparável a qualquer outro evento, pois o que fez e falou foi de uma dimensão
incomensuravelmente superior a tudo que conhecíamos ou poderíamos saber. A distância entre ele e todo o mundo, todo o restante da humanidade, é tão grande que nós sentimos maravilhados quando conscientizamos uma ou outra atitude sua. A grande, a maior luz de todos que tivemos, de todas que tivemos, foi nos dada por Cristo, por constituir-se no imenso elo que temos com a eternidade. Ele teve uma situação idêntica à nossa, humana, e outra diferente, porque possuía toda a percepção que não tínhamos, de maneira que em cada gosto, gesto seu, palavra ou sentimento, transparece um universo de magnificência que só os simples como ele poderão entender. Existe ser mais simples do que Deus? Eu penso que é muito importante conscientizarmos o motivo de ter sido perseguido e morto aquele que foi o maior homem que já passou por este mundo, Jesus Cristo. Não importa que o consideremos um Deus ou não, em todo caso, temos de admitir que foi boníssimo. A própria caridade, a compaixão que curou e confortou, tendo ao mesmo tempo uma capacidade incrível de conhecimento. Não foi apenas não foi ele perseguido. Seus ensinamentos demoraram 4 séculos para começar a serem admitidos na vida social do Império Romano. Provavelmente no setor psicológico, suas revelações até agora não foram aceitas. Por quê? Eis aqui o X da questão. Acredito que a psicanálise integral, por ser uma ciência, tem condições de esclarecer este grande equívoco que a humanidade vem cometendo com grande prejuízo para si própria. De outro lado, creio que conscientizando um fato tão maléfico, pessoa alguma irá querer continuar nele. Pelo menos eu tenho tido uma experiência muito grande a respeito das crianças que, quando põem o dedo no fogo ou apertam em uma porta, quando pisam no sabão e caem, mais tarde evitam pressurosamente retornar a tal atitude. Afinal de contas, estamos fazendo tal inversão em um outro plano, isto é, com a própria existência. Penso que tal coisa não nos é conveniente. Seria muito útil perceber-se o valor da consciência, que é um fenômeno existente por si, como diziam os antigos filósofos helênicos, uma mensagem que parte do interior. Ela é a que melhor define o homem como sendo um arauto da verdade, ou uma voz que vem do alto para orientar nosso trabalho de complementação da obra de Deus. A consciência constitui sempre um valor em si, tanto a percepção de algo positivo é bom, como principalmente do que é negativo. Aliás, a captação desse último é motivo básico da existência da psicoterapia e o único caminho para atingir a realidade que está antes e depois de nossa atitude de negação, omissão ou deturpação. No ser humano, é o meio para chegar à verdade, porque é o único empecilho entre nós e Deus. O problema da verdade não é filosófico ou religioso, é psicológico, porque quanto mais enxergamos a negação que fazemos à verdade,
mais havemos, pois a característica da consciência é ser o olhar da eternidade derramado em nosso interior. Tudo que existe, os tempos passados e futuros, a beleza e magia, toda a bondade e complacência, está sintonizado em nosso íntimo, não como uma chama apenas, mas uma fogueira que arde para o todo e sempre. Cada um de nós se constitui em uma luz do Criador, que ilumina sempre, mesmo que não o queiramos, porque não há ser algum que não se enterneça diante da bondade, que não se inflame pela verdade e não se extasie em frente à beleza absoluta que captamos por partes, se bem que a saibamos e percebamos no seu total. Alguns dos antigos pensadores helênicos estavam tão maravilhados com Deus que achavam que todas as coisas eram parte dele, panteísmo. Sabemos que tudo repousa, depende e precisa dele. Toda maravilha e alegria são seus reflexos, mas ele próprio é ainda muito maior. E quanto mais o aceitamos, mais participamos da vida, que não só veio dele, mas cresce continuamente em nosso interior. Existe uma discrepância muito grande ante o otimismo da revelação e a ideia que o cristianismo adotou posteriormente a respeito do bem e do mal, principalmente quando aceitou o platonismo em sua filosofia de vida, colocando o erro como se fosse uma entidade e não uma simples carência do bem. Portanto, uma atitude de incentivar a negação do valor, valorizar a fantasia do ser cristão, o que é o nada, o mundo do sem importância. Quando a religião fala do pecado de Adão e Eva, está muito mais se referindo à atitude de todos nós em relação à verdade, ou melhor, esclarecendo o desejo do ser humano nesse sentido, não como algo que houve um dia e agora estaria nos condenando, mas como uma decisão diária da vida. O que seria essa atitude de Adão e Eva em cada momento da nossa existência? Parece-me que a principal revelação é a que diz respeito ao nosso interior, com toda a gama de verdade que contém e das de atitudes errôneas que fazemos contra a realidade, pois o único problema que existe em todo o universo é o da conduta do ser humano, não importa em qual planeta viva. Estou dizendo que a verdade, Deus, está à nossa frente, está dentro de nós, está em nós, dando-nos a mão, conversando conosco, apaziguando nossas angústias, amando-nos alegre com a nossa presença, fazendo o que pode para nos ajudar e não queremos aceitar. Então é importante esse texto da glorificação que nos alerta para a presença de Deus, que nos alerta pela presença de Jesus Cristo. Isso é extremamente uma iluminação. Isso vai nos glorificar, vai fazer com que nós estejamos livres de todo mal, de toda angústia, de toda dor. Compreendamos que as nossas atitudes é que vão fazer com que nós estejamos
cada vez mais conscientes do valor que podemos ter, vamos nos aprofundar e vamos ser mais felizes, mais profundos e verdadeiros, e vamos glorificar a Cristo e sentir Deus em nossa presença. Concentremos-nos agora. Vamos iniciar a leitura do livro do Dr. Norberto Kepler, a glorificação. Primeiro é a revelação, se abre para a inversão. Vamos ler primeiro a apresentação. Estamos às portas de uma nova civilização que praticamente deverá ser oposta à que vivemos até agora, devido à percepção do chamado homem cósmico, que permite o desabrochar de todos os seus dons. O sentimento, que é o amor, a religião, o pensamento, que é a filosofia, e a realização, que é a ciência. A humanidade está vivendo uma etapa totalmente diferente de todas as outras. Ela caracteriza-se por uma praticidade maior, na qual não se pergunta mais sobre questões demasiadamente evidentes, como, por exemplo, a existência de Deus, procurando saber o que fazer com o que existe. Uma discussão sobre o óbvio é uma perda de tempo. Os homens só puderam se dar a esse luxo no período mais sossegado da civilização, como a Idade Média. Na fase atual, partimos sempre para a realização. Procuramos não perder um minuto sequer, porque o tempo urge. De maneira que estamos em uma época na qual partimos da consideração de que é mais necessário trabalhar com a verdade do que discutir sobre ela, como os indivíduos mais desligados fazem. Temos de perceber que Deus não criou o ser humano aos pedaços. Possuímos tudo o que precisamos para usufruir, tanto o ponto fundamental de que devemos cuidar urgentemente é porque nos conservamos ainda em um estado de civilização tão precário. Basta um pouco de senso de observação para ver a maior parte dos homens parados como se a vida não oferecesse atrativos. De outro lado, uma grande maioria que trabalha dedicando-se a tarefas alienatórias. Tal fato já não é novidade. Acredito que a causa de tal fenômeno torna-se de importância fundamental para ser estudada, porque chega ao magno problema da inveja. O ser humano, de modo geral, vem procurando fazer tudo o que pode para estancar o incrível trabalho do Criador, tentando substituí-lo pela sua imaginação mórbida. Assim sendo, colocamos o maior empecilho em nosso próprio caminho, porque somos uma continuação de Deus aqui nesse planeta, e todo o sucesso de nossa empresa depende dessa continuidade. Não podemos começar tudo do nada, como o Criador
fez porque viemos de quem é tudo e por esse motivo ele é o único a poder realizar todas as coisas do nada. Assim sendo, temos todo o apoio da onipotência infinita, podendo realizar o que quer que seja, mas somente a partir daí. A filosofia mostra-nos que o processo intelectivo parte dos sentidos, subindo pelo sentimento até a intuição, consciência e, finalmente, o raciocínio, onde encontra a vontade que caracteriza o ser humano. Então, a livre escolha corresponde à fantasia. Vivem conjuntamente a vontade e o raciocínio. Independente é a consciência, base da existência, intuição, sentimentos, sensações, sentidos e natureza. Pelo esquema que o Dr. Norberto fez, o leitor poderá notar que o raciocínio e a vontade podem se voltar para a fantasia, entrando pela senda da alienação, ou podem descer à consciência, à intuição, ao sentimento e às sensações, estabelecendo contato com a natureza, que é a criação direta do Criador. Quando o livro sagrado diz que nossos primeiros pais foram criados em um Éden terrestre, está nos indicando que o universo é, de fato, um verdadeiro paraíso, que não maltratado, dar-nos-á uma incrível situação de bem-estar. Sabemos que o ideal seria o uso de máquinas para substituir o esforço do homem e, inclusive, torná-lo capaz de navegar pelos espaços celestes, buscando contato com os povos que vivem em tal situação. Acredito também que estamos em uma civilização que sofreu enorme decadência. Portanto, ao contrário do que dizem os evolucionistas, cuja maioria das provas foi arranjada, temos diante de nossos olhos as pirâmides do Egito, a incrível cultura helênica, os resquícios astecas, maias e incas, daquilo que foi um passado de grande apogeu e caiu em contínua decadência. Parece que fechamos obstinadamente os olhos a tudo o que nos pode elevar rapidamente a um estado de grande desenvolvimento, devido à nossa permanência teimosa em uma atitude de grande inveja que inclusive nos torna doentes psíquica, orgânica ou socialmente. Adotamos uma conduta de negar, omitir ou alterar a realidade, devido a uma ideia errônea de que a verdade fosse algo penoso, desagradável e inconveniente. É justamente o contrário, pois só a verdade existe com tal pujança e força que não existe ser algum que, vendo-a, não se extasie. Pois bem, tudo isso está sendo colocado de lado, deixando-se de aproveitar tanta maravilha e riqueza. A humanidade em geral está invertida, inclusive os religiosos, quando dizem para evitar o pecado a fim de conquistar o reino de Deus, e não com a finalidade de ser feliz também aqui mesmo. De modo geral, dão a ideia de que é necessário uma grande renúncia a algo muito bom. E não que determinadas ações chamadas de pecado sejam um transtorno que impedem de se usufruir da verdadeira riqueza espiritual e material que Deus criou para ser usada, não apenas no outro mundo, como também neste. Tudo que existe foi feito por Ele e para Ele. Acredito que, se as palavras de Cristo não fossem interpretadas no sentido psicológico e espiritual, incorrer-se-á no mesmo erro que fizemos com as ciências quando buscamos a causa
das dificuldades em fatores sociais ou biológicos. A religião é algo interno ao ser humano e não social. Podemos, portanto, falar na existência de uma religiosidade no íntimo de cada indivíduo, que significa um religamento. Religião é igual religare, um religamento ao amor, elemento básico da personalidade. É por este motivo que Cristo disse que o seu grande mandamento era o de cada um amar aos outros como a si mesmo. E a Deus acima de todas as coisas. Mais tarde, Agostinho disse: ame e faça o que quiser. E quando eu digo que a doença é causada pela negação, omissão ou deturpação da verdade, contém o mesmo significado de querer destruir o amor, que é a origem e fundamento de tudo que existe. No transcurso de 25 anos de trabalho em psicoterapia, sempre tive cuidado em usar elementos que fossem estritamente científicos. No entanto, de um ano para cá, notei que não existe coisa alguma que seja mais real do que a religiosidade, isto é, o sentimento de amor no íntimo de cada pessoa, que se traduz em um simples nome: Deus. A psicanálise é um processo científico que envolve toda a vida de uma pessoa, seja o campo social, afetivo e principalmente da filosofia de vida e o religioso. Ela praticamente envolve tudo que diz respeito à existência. Aliás, não poderia ser de outro modo, se ela propõe cuidar do ser humano, que não é só sexo ou relacionamento social, mas tudo isso. A própria ideia básica da psicanálise tradicional, isto é, do inconsciente, incorre também no seu maior erro, ao colocar em algo negativo o fundamento de toda a existência psicológica. É interessante essa inversão realizada por Freud, confundindo a neurose com a estrutura da vida psíquica. A rejeição à consciência não é sinal de que exista um inconsciente. Chegamos simplesmente a um impasse. O mundo, este universo, foi criado para a glória de Deus, os seus filhos, ou para os grupos inimigos da verdade, que se apossam de tudo o que podem unicamente para o seu bel prazer doentio. Onde ficam os chamados seres de luz, cuja vida resplandece diante de todos? Será que estão escondidos debaixo de uma mesa, deixando tudo em mãos de pessoas mal intencionadas? Penso que chegamos a uma época dentro da qual não podemos mais permitir a permanência de tal inversão na existência humana, porque não viemos aqui para seguir a mente doentia dos indivíduos maléficos que se apossaram da sociedade. Estamos aqui para participar da glória de Deus e dos que o amam. Isso tudo foi criado com essa finalidade. Vamos nos unir e vamos nos ligar à potência da luz, do amor e da verdade. Vamos nos desinverter e sentir a emanação de Deus em cada um de nós. Ouçam bem esse texto. Namastê. E agora, de uma forma calma, tranquila e serena, feche seus olhos, relaxe seu corpo, coloque os polegares no centro de cada mão, feche com delicadeza as mãos
pernas separadas. Sinta a luz de Jesus no seu coração e medite. Medite neste silêncio. Isso vai lhe fazer muito bem. Fique o tempo necessário que você precisar. Medite. Fixe a atenção no seu chakra frontal e medite. Medite. No silêncio de Deus, receberá tudo o que você necessitar. Assim, após a meditação, espreguice bem seu corpo e realize uma automassagem com capricho e atenção. Friccione suas mãos, sinta uma cor e comece pela cabeça, o rosto, pescoço, vá descendo e realizando a sua massagem, sentindo que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Isso vai te beneficiar, vai te ajudar. Namastê.
Oi, Denise. Mãe, eu penso bastante até combinar alguma coisa com o André amanhã. Vamos combinar? Deixa eu falar com ele. Tá, tchau.